Vamos para a lição 49. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Essa lição é bem interessante, né? E temos que tomar um pouquinho cuidado, porque às vezes as pessoas, elas começam a falar, então eu tenho que ouvir a voz de Deus, né? É importante compreender o seguinte nessa lição. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Então, realmente, o Espírito Santo, Deus, fala conosco durante o tempo todo. A todo momento eles estão conversando conosco. A todo momento eles estão falando conosco. O Espírito Santo, a voz de Deus é o Espírito Santo. A questão é, estamos ouvindo? A qual voz estamos ouvindo na nossa mente? Qual voz é o nosso professor? A voz de Deus, o Espírito Santo, ou a voz da separação, o ego? Nós não ouvimos a voz de Deus, mesmo que ela fale conosco durante todo o dia. Nós não ouvimos a voz de Deus porque a nossa mente está confusa. Nossa mente está cheia de coisas internas que impedem que nós ouvimos a voz de Deus, que ouvimos o Espírito Santo. E essa confusão mental, ela serve um único propósito. Ela serve o propósito da nossa resistência em soltar e liberar a nossa identidade especial e individual, que tem uma vontade separada da de Deus. O Espírito Santo, a voz de Deus, está sempre presente. Não importa o que, ele sempre está ali nos lembrando da nossa origem e nos lembrando daquilo que esquecemos, mas a nossa mente está muito confusa para ouvi-la. E é importante compreender, uma coisa nessa lição muito importante compreender, de não se confundir a voz de Deus como sendo uma coisa física. Ela fala conosco de diversas formas. Então, às vezes, as pessoas, alguns estudantes do Curso Milagre, ou até pessoas que estudam a espiritualidade, falam que ouvem uma voz interior. E sim, é possível ouvirmos uma voz interior nos guiando. Mas aí vai a questão, vai a pergunta: a quem essa voz interior está a serviço? Só porque ouvimos uma voz interior, isso em nenhum momento significa que seja a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. A que propósito essa voz está servindo? Enquanto estamos investindo na ideia equivocada da separação, no ego, essa voz interior pode estar a serviço de manter a separação real. Sim. O ego e a mente equivocada tem a esperteza de usar qualquer ferramenta para manter a separação real. Só que o Espírito Santo é mais esperto e utiliza novamente essa ferramenta para o quê? Para mudar a nossa percepção. Às vezes, uma pessoa espiritual pode falar que está ouvindo vozes e ela não se questiona: será que essas vozes são fundamentadas junto ao Espírito Santo? Ou elas são fundamentadas no ego? Só porque existe a possibilidade de existir entidades espirituais, isso não faz delas menos ou mais egóicas que nós, porque é tudo na base. Qual é o propósito? A quem ela está a serviço? Então não se confunda. A voz de Deus, o Espírito Santo, é uma voz natural e não forçada. É uma voz que não se opõe, é uma voz que não ataca, é uma voz que não julga. É simplesmente uma voz que expressa a vontade do seu Pai,
A questão é, estamos dispostos a ouvi-lo? Ou queremos que transformá-la na nossa própria voz e justificar os nossos ataques, a nossa separação? Então é muito importante aprendermos a discernir entre essas duas vozes, a voz do Espírito Santo e a voz de Deus. E fiquem tranquilos que com o tempo você irá aprender a reconhecer. Requer prática e vigilância e muito amor e carinho por consigo mesma em caso você errar, em caso você tiver um equívoco. Jesus, de certa forma, ele gosta dos equívocos, ele ama os equívocos. Porque é a partir dos equívocos que você pode tentar novamente e fazer diferente na próxima. É através dos equívocos que você aprende a reconhecer e a filtrar o que é real e o que é irreal. É através dos equívocos que você acredita ter feito que você pode aprender a separar a realidade da falsidade, o amor da separação, e a reconhecer novamente a sua origem da paz. É aqui que começamos a aprender a olhar para tudo que é mais belo e a ser gentil conosco mesmos, para manter a voz de Deus dentro de nós, aprender a reconhecer junto com a voz de Deus a beleza do nosso Pai, a beleza de Deus e a tudo que Ele vem nos trazer. E é importante lembrar, só porque fizemos essa escolha, a escolha equivocada, e ainda nos identificamos com elas, e depois aprendemos com os equívocos, podemos escolher novamente, olhar com outro propósito para o mundo. E ao olhar com outro propósito do mundo, isso em nenhum momento significa largar o mundo. Isso significa respeitar o mundo, as suas criações equivocadas, porque está na beleza de corrigi-las junto com o Espírito Santo, de aprender a corrigir junto com alguém maior. Só porque o Espírito Santo e Jesus sabem que tudo isso que nós criamos é uma ilusão e irreal, nosso investimento ainda está aqui. Então temos que respeitar o investimento e a criação que nós fizemos, que foi por um propósito equivocado. E quando respeitamos as nossas criações, podemos então corrigi-las junto com o Espírito Santo para um outro propósito. E ajudar a lembrar os nossos irmãos dos seus equívocos e das suas correções. É a partir daí que começa a ter um novo olhar, uma nova mudança sobre essa terra. É a partir desse momento que, quando ouvimos realmente a voz de Deus, ouvimos o Espírito Santo que está sempre junto a nós, é que nesse momento a filiação pode se unir e se tornar uma voz única junto com a voz de Deus. Uma melodia de um coral lindo e maravilhoso, cada um com a sua força para oferecer para aquilo que é maior. Então respeite o mundo da terra, aquilo que você criou tão fervorosamente, aquilo que você criou com tanta paixão, mas apenas de uma forma equivocada. Respeite e corrige as suas criações, ao se unir junto com aquilo que é maior para todos nós.
para aquilo que está sempre presente conosco. E aí, cada vez mais, esse mundo reflete o amor de Deus. Só para complementar essa parte do amor de Deus, isso vem no momento em que respondemos ao mundo sem medo, sem culpa, sem ataque e punição. Então essa foi a lição 49. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia.